Na hora de você testar um sensor desse, só com essa informação, você já sabe o que fazer e como testar para ver se o parâmetro. A técnica ECS é o que você precisa saber para você dominar os componentes de entrada, controle e de saída, ECS. Viu como nós somos criativos para desenvolver a técnica? O que é a técnica ECS? Então, partindo do princípio que você dominou a técnica VRA, ou seja, você sabe o que é voltagem, resistência e amperagem, você sabe o que é cada grandeza dessa na motocicleta, a gente vai entrar mais fundo na injeção eletrônica. A elétrica a gente já entendeu, agora a gente precisa entender como funciona a injeção eletrônica. O que são componentes de entrada? Sensores. O que são componentes de controle? Central eletrônica. E o que são componentes de saída? Os atuadores. Isso é o que todo mundo sabe. Agora, nós vamos mais fundo um pouquinho nessa técnica, porque dali você extrai o ouro para você fazer o diagnóstico. Se liga só, componentes de entrada, controle e saída, todo mundo sabe o que é. Sensores central e atuadores. Todo mundo sabe que um sensor de óleo serve para medir a temperatura de óleo do motor. Todo mundo sabe que a válvula ECV serve para controlar a marcha lenta da motocicleta. Todo mundo sabe que o bico injetor serve para injetar o combustível. Todo mundo sabe que a bomba de combustível serve para alimentar o sistema com o combustível da motocicleta. Isso é o que todo mundo sabe. Agora, nós, do método Injeção Expert, a gente vai mais a fundo em cada componente, mas de uma forma descomplicada. São aulas de 5 a 7 minutos de cada componente na injeção eletrônica. Eu não vou ficar horas falando, porque isso, porque aquilo, não. Eu vou direto ao ponto, sem enrolação, diagnóstico descomplicado de verdade. Então, dentro da técnica ECS, quer explicar toda essa parada para vocês? A gente vai entrar na técnica FFAS. Essa parada é o poder. Por quê? Olha só, eu vou usar um sensor aqui como exemplo para vocês entenderem a analogia da técnica FFAS na injeção eletrônica. Sensor de óleo do motor, sensor EOT. Tá? Qual é a sua função? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E essa resposta aqui, eu vou chutar que 90% dos mecânicos vão saber me responder. Qual é a função do sensor de óleo? Monitorar a temperatura do óleo do motor. Beleza, é isso aí. O pessoal chega aqui e não estuda mais. Não quer nem saber como é que o sensor funciona, o que ele faz, quais são os seus sintomas. Beleza, morreu na casca. Aí lá na frente, na hora de fazer o diagnóstico, essa parada aqui faz falta. Porque lá você não sabe daí por onde começar os testes. Porque daí lá você não sabe, você não tem direção para efetuar o diagnóstico. Porque você não entende a técnica FFAS. Se ligue só. A partir do momento que você sabe a função do sensor, você tem que entender qual é o seu funcionamento, que é o segundo F da nossa técnica. Por exemplo, o sensor de óleo. Qual é o seu funcionamento? Cara, ele monitora a temperatura do óleo do motor através de um termistor que tem na ponta dele, que trabalha como se fosse um potenciômetro, parecido, né? E ele tem o tipo NTC, que é coeficiente negativo de trabalho. Com isso, eu sei que se a temperatura do óleo aumentar, ele vai baixar o parâmetro de voltagem que se comunica com a central. Esse é o funcionamento do sensor, do tipo NTC. Tem também o sensor que é do tipo PTC, mas é outra parada, é outro sensor. Quando você entende isso, você já sabe como é que ele trabalha na injeção eletrônica. Adivinha só, na hora de você testar um sensor desse, só com essa informação, você já sabe o que fazer e como testar para ver se o parâmetro de resistência de trabalho dele está padrão. Aqui, até os mecânicos, alguns sabem fazer, mas também só sabe fazer isso, só sabe medir resistência. Quando é para fazer teste de curto-circuito, de circuito aberto, de alimentação, de sinal, não sabe. Por quê? Porque só sabe isso. Aí, depois que você entende qual a sua função, qual o seu funcionamento, se liga só, o que você precisa saber
é a atuação do sensor na injeção eletrônica. Esse é o segredo para você começar a ter um raciocínio na hora de fazer a execução de testes. A atuação do sensor na injeção eletrônica é muito importante. Imagina só, o sensor de óleo. Qual é a atuação do sensor de óleo na injeção eletrônica? Ele ajuda no tempo de injeção. Olha só, a atuação do sensor. Eu vou circular isso aqui, ó, porque essa informação aqui, ó, dessa técnica FFAS é a mais importante que você precisa saber para você dominar a injeção eletrônica. O sensor de óleo, ele tem a principal função de corrigir o tempo de injeção eletrônica de combustível. Olha só, coisa que muitos e a grande maioria dos mecânicos não fazem ideia nem o que é tempo de injeção. E ele serve para corrigir o tempo de injeção. E com isso, a central eletrônica corrige o que na moto? A marcha lenta da moto, através da temperatura do óleo do motor. Porque analise e raciocine comigo para ver se eu tenho razão ou se eu estou ficando louco. O sensor de óleo monitora a temperatura do óleo do motor. Se ele identificar que o óleo está frio, ele vai aumentar o tempo de injeção, ou seja, injetar mais combustível quando a moto está fria. Aí, o que acontece? A marcha lenta ela fica mais alta. Conforme o motor esquenta, o parâmetro do sensor vai alterar através da sua resistência. A central eletrônica identifica que o óleo esquentou, vai diminuir o tempo de injeção, vai abaixar a marcha lenta. Ou seja, a função dele é corrigir o tempo de injeção, com isso fazer a alteração na marcha lenta da motocicleta. E é por isso que as motos de injeção eletrônica não têm afogador, porque o sensor de óleo faz essa alteração no tempo de injeção. Na moto carburada, não tem essa inteligência. Aí o que você tem que fazer? Puxa o afogador. O que é puxar o afogador? O afogador tampa a boca do carburador. Com isso, entra menos ar e mais combustível, ou seja, aumenta o tempo de injeção. É uma forma mecânica de você aumentar o tempo de injeção, ou seja, aumentar a concentração de combustível que vai ser injetado dentro do motor. Olha só que sensacional essa parada. Quais são os sintomas relacionados? Depois que você... Olha só o poder dessa técnica. Quando você entende a atuação do sensor ou do atuador, ou seja, de que peça for da moto, quando você entende o que é que ela faz de verdade lá no funcionamento, fica muito mais fácil você entender quais são os sintomas da motocicleta. Se a moto tiver com a marcha lenta irregular, a partir da aula de hoje, qual é o sensor que vocês vão verificar se está trabalhando corretamente? O sensor de óleo, com certeza. Antes de eu ensinar isso para vocês, vocês iam condenar sem fazer teste, sem nada, a válvula IACV. Por quê? É a válvula IACV que controla a marcha lenta da moto. Através do quê? Da informação que o sensor de óleo está mandando. Da informação também que o sensor de oxigênio está mandando. Porque os sensores trabalham em conjunto, alguns deles, para cruzar as informações dentro da central, através dos parâmetros, para identificar qual o funcionamento perfeito e a mistura estequiométrica perfeita.